Estamos aqui para mais uma live da série 20 Minutos com Busca Jur. E hoje nós vamos falar com a Rita a respeito do Net Documents, que a Goya Consultoria comercializa aqui no Brasil. Oi, Rita. Oi, Juliana, tudo bom? Tudo jóia com você? Tudo bem, tudo bem. Bom, vamos ver se a gente consegue ir adiante, porque hoje nós tivemos problemas com outras lives, não sei exatamente o que está acontecendo, não parece ser da internet, mas enfim, vamos ver se a gente consegue ir mais longe com você agora. Tá bom. Rita, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Net Documents, não é isso? Isso. Conta pra gente um pouquinho sobre ele, quais são os diferenciais do Net Documents em relação a outros GEDs que a gente tem no mercado. Explica pra gente um pouquinho aí sobre a ferramenta, por favor. Tá bom. Então, assim, primeiro, eu acho que hoje em dia todo mundo já ouviu falar em GED, né? 5 anos atrás a gente tinha uma outra situação, né? A gente tinha que explicar o que era GED, então acho que a gente pode até pular essa etapa, que todo mundo já sabe o que é um GED, né? Hoje em dia. Então, a grande diferença do Net Documents parte de como ele é oferecido, né, da infraestrutura dele. Então, o Net Documents é uma solução SaaS, é um software como serviço, é uma plataforma, né? As outras soluções, elas requerem uma infraestrutura, uma instalação própria para cada escritório tem a sua própria instalação, tem que cuidar da segurança dessa sua instalação. Tem até soluções a gente também tem outros GED que a gente oferece, que você pode até colocar na nuvem e oferecer ele como nuvem, mas ele continua sendo uma instalação única do seu escritório. Então, quando vem uma melhoria, quando tem uma atualização, alguma coisa, você tem que fazer isso no seu ambiente. Então, é um custo de tempo, um custo de TI, de infraestrutura do seu escritório. O Net Documents não, ele já é oferecido na nuvem, é como um Netflix, Amazon, qualquer coisa, você acessa a web e está lá. Então, todas as melhorias, elas simplesmente chegam, né? Você não tem que parar o seu ambiente, então é uma coisa muito legal, porque quais são os benefícios que vêm disso, né? Então tem uma coisa bem técnica de qual é a diferença, mas os benefícios, os advogados veem. Então, na parte de acessibilidade com mobilidade, né? Você estar em vários lugares. Então, o Net Documents está no Outlook, ele está no navegador, o que você preferir. No Chrome, no Internet Explorer. Ele está dentro do seu Office, ele está no seu celular. Então, eu consigo, com essa infraestrutura diferenciada, de realmente ser um modelo SaaS, você está em todos os lugares, você tem toda essa facilidade e, obviamente, com segurança, né? Porque eu não posso oferecer tudo isso e não Então, essa é uma premissa básica, né? De nuvem, é você ter a segurança. Então, eu acho que... Já emendando a pergunta, porque ainda, por mais que agora a gente tenha, na marra, se familiarizado com as soluções em nuvem, por conta do isolamento, né, da pandemia, todo mundo teve que se forçar, querendo ou não, a gente teve que aprender a conviver com isso. Mas quando a gente fala de documentos, que é uma coisa mais sensível, acredito, do que o restante, ainda existe uma certa resistência em relação a essa questão de, mas espera aí, ele é todo nuvem, você está falando isso como uma vantagem? Não é bem assim. E aí, o que você pode, assim, exatamente explicar em termos de segurança, que mesmo na nuvem, obviamente, existe toda a segurança necessária para resguardar essa documentação que fica lá disponível? Acho que a gente pode até falar, não é que é mesmo na nuvem, na nuvem você tem mais segurança do que o on-premises. Né? Até o ano passado a gente tinha que explicar mais, né? E eu acho que exatamente como você disse, com a pandemia, com todo mundo indo para casa, mesmo as pessoas que tinham receio, elas tiveram que se colocar de frente disso. Tipo, nuvem vai ter que funcionar de algum jeito. Então, muitas pessoas tiveram que aderir recursos como VPN e viram o trabalho e o tanto de dificuldades que isso oferece. Então, isso tudo tem uma questão de infraestrutura, tá? A nuvem, ela não é que é mesmo na nuvem eu ter segurança, eu tenho muito mais segurança na nuvem.
Então, a hora que você transfere essa solução para a nuvem, e ainda mais um NetDocuments, então o que a gente está oferecendo no NetDocuments? Eu tenho uma nuvem certificada, então eu tenho adequada a ISO 27001, que são de segurança, que é a ISO que fala de segurança de informação, a GDPR. Então a gente tem que se adequar a isso. Eu não tenho, é uma coisa que vem junto com o serviço. Então eu estou oferecendo, junto com um serviço de GED, toda a parte de segurança. Tanto, e é muito legal, porque até me adiantando um pouquinho, assim, falando algumas outras coisas, talvez fugindo um pouco dessa pergunta, mas eu trago a segurança para o meu usuário interno e para o meu usuário externo, então com quem o escritório está colaborando. Sim. Então, o NetDocuments, por ser essa plataforma, eu consigo ser maior do que o escritório. Então, eu estou abrangendo todos os meus usuários, colaboradores internos e com quem eu estou trabalhando. Então, pode ser um escritório parceiro, pode ser o meu próprio cliente direto. Então, eu coloco todo mundo, eu consigo colocar todo mundo dentro dessa plataforma e garantir que toda a comunicação feita, troca de informação, tal, está dentro dessa segurança, está respeitando as mesmas regras, está com os mesmos perfis de segurança. Então, eu acho que essa, voltando na sua pergunta, né, da nuvem, como que as pessoas encaram essa segurança? Bom, a nuvem veio para, assim, foi... A pandemia forçou, falou, gente, né, assim, tá cada um na sua casa e vocês vão continuar trabalhando. O que possibilita isso? É a nuvem, né? Então, acho que quem tinha alguma dúvida já caiu, né? Já foi forçado a ver que era isso mesmo. E aí, o que a gente oferece dentro desse ambiente é essa segurança e a facilidade de colaboração, que é um pouco que eu já estava falando. Mas a segurança é fundamental, não adianta eu ter 1000 recursos e falar, tá bom, mas isso tudo está aberto. Não, não está aberto. Você tem 1000 recursos, que a gente pode até falar um pouquinho deles, mas tudo isso com segurança. Então, o que é legal? Você tira isso do fim do trabalho do advogado. O advogado não precisa se preocupar com segurança. Então, a segurança é o que a gente vai discutir quando a gente está implantando a solução. E depois, acabou. O escritório, o advogado no dia a dia dele, ele não precisa se preocupar mais com isso. Ele pode focar no trabalho dele. Né? A segurança já é uma base do trabalho dele. A segurança, ela está já na solução. Né? Então, a NetDocuments é certificada com a ISO, com todos aqueles SOC 2, SOC 2 Plus. Quem quiser saber mais sobre essas certificações pode entrar em contato com a gente passa todas as certificações. Então, isso tudo já tá oferecido dentro do serviço, já tem a certificação. Então, a NetDocuments já tem o selo de GDPR Ready. Então, está pronto para atender os requisitos da GDPR. Os diferenciais, a gente pode falar na parte de colaboração. Então, eu tenho soluções excelentes de colaboração, tanto externa, como eu estava falando, como interna. Então, a gente não tem mais aquele momento de olhar, né, por cima da tela para o colega que está na mesa ali do lado e falar, fulano, não sei o quê, né, a gente no cafezinho, na copa, trocar uma ideia, porque está cada um na sua casa. Então, dentro da solução, eu tenho possibilidades incríveis de colaboração, tanto como integração com Teams, possibilidades de chat. Então, a gente tem uma facilidade muito grande de promover essa colaboração entre os colaboradores internos. E com os externos, né, que é o que eu estava comentando um pouquinho antes. Então, da gente trazer para dentro da solução, por quê? Para eu garantir a segurança e rastreabilidade da informação, todas as pessoas com aquelas com quem eu trabalho. Então, meus clientes, meus parceiros. Então, está todo mundo dentro da solução. Então, isso é uma coisa bem interessante. Então, essa parte de colaboração, né, que a gente falou bastante, a parte das certificações, por que elas são importantes, né? Eu estou aqui falando de um monte de certificação, mas por que é importante? O que a gente está vendo isso? Escritórios, tanto grandes como pequenos, têm recebido solicitações dos seus clientes. Então, os bancos, as grandes seguradoras, até os grandes negócios, né, eles requerem isso. Então, tipo, como você está tratando os meus dados? Qual é a segurança que vai ter dos meus dados? Eu não quero correr o risco disso ser publicado, de sair. Então, qual é a segurança que você está garantindo para mim dentro do seu trabalho, do seu dia a dia?
Então, as certificações são importantes para isso, para você garantir para os seus clientes até uma questão comercial, né? Você vai buscar um cliente novo, tá, eu tenho essas certificações, então o meu processo todo está dentro desse padrão de segurança. Então, isso é um requisito que os clientes estão demandando dos escritórios, né? Então, que tem que ser atendido. E aí a gente entra na LGPD, né? Que é a lei que foi aprovada agora, e nessa nova adequação da lei. Então, como que o NetDocuments contribui para a LGPD? Então, a LGPD fala em transparência, acessibilidade à informação, né? Para a pessoa dona dos dados poder falar, olha, eu quero que faça uma correção, ou eu quero que exclua tudo. Então, o NetDocuments, ele vai contribuir para isso. Então, a gente tem a parte de políticas de retenção, a parte de auditoria, né? Então, o histórico do documento. Você sabe todo mundo que acessou, quando acessou, o que fez com aquele documento, se enviou por e-mail, se não enviou, se fez o download, se não fez. Então, dessa maneira, e aí a gente tem um documento até bem explicadinho de como o NetDocuments pode apoiar, né, na adequação à LGPD. Se alguém quiser mais informação, pode entrar em contato com a gente. Mas é basicamente nisso, né? As políticas de retenção, políticas de segurança e nos históricos, né? Você saber tudo o que aconteceu com aquele documento. Então, eu acho que a gente ainda não tem, né, a agência, a autoridade nacional, né, de proteção de dados que vai regulamentar isso. Então, a gente ainda não tem um selo, não tem uma coisa aqui no Brasil, mas acredito que assim que tiver, não vai demorar para a gente ter isso dentro do NetDocuments, porque a gente já tem o GDPR ready, né, já é adequado. E acho que é isso. E eu gosto muito, assim, quando eu faço as demonstrações de NetDocuments, eu acho que a grande uau, assim, são as possibilidades de você, um pouquinho do que a gente estava falando antes, né, de acesso. Então, eu tenho ele no meu celular, eu tenho se eu sou uma sócia, eu tenho o controle de quem tem no celular e quem não tem. Todas essas facilidades, é uma interface muito simples, com essa linguagem dos aplicativos novos, né, que não requer muito treinamento, você coloca lá, quem quiser já começa a mexer, já pode mexer. Então, essa facilidade mesmo, né, colocar o usuário num ambiente agradável, que ele se sinta confortável de mexer, e tudo isso com segurança. Então, assim, o que é muito importante, hoje em dia, a mobilidade, né, você está de casa, você está do sítio, você está de onde for, você consegue acessar esses documentos, a segurança, claro. Então, voltando um pouquinho nos diferenciais, outras soluções de GED, a segurança vai ter que ser uma preocupação do escritório. Com o NetDocuments, você já vem com tudo isso pronto, é um pacote, né? Então, isso que eu acho que é um grande diferencial. Eu queria agradecer imensamente, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui, né? A gente já falou um pouquinho antes sobre o Carpe Diem, hoje sobre o NetDocuments. A gente está muito feliz de participar dessa plataforma do Buscajur, de possibilitar, né, terem todas as soluções para áreas jurídicas no mesmo lugar, que as pessoas possam nos encontrar lá. Então, queria agradecer a Juliana mais uma vez pela oportunidade, tanto aqui da live, mas principalmente pelo Buscajur, e da gente fazer, né, esse lugar de encontro de soluções, muito bacana. E acho que é isso, né, Juliana? Se você quiser fazer isso mais uma vez, eu te agradeço, vou te dar um joinha. E muito obrigada.